no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Amém? Lucas 18. Mantenha aberto aí. Depois que você abrir Lucas 18, olhe para mim. Todos nós, creio eu, como cristão, já ouvimos mensagem acerca de renúncia, sim ou não? Precisamos renunciar, precisamos fazer renúncia. E todos nós também já ouvimos mensagem, precisamos amar ao Senhor. Amém? Amor e renúncia, renúncia e amor. O que de fato é renúncia? O que é amor? E qual é o paradoxo entre amor e renúncia? Renúncia e amor. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Aquilo que muitos pregadores pregam sobre renúncia hoje, lá atrás eles não pregavam, os outros pregadores mais antigos, eles não pregavam sobre renúncia, eles pregavam sobre amor. Com o passar do tempo, o amor foi trocado pela renúncia. E hoje nós ouvimos um evangelho sobre renúncia. Mas lá atrás, os pais da igreja pregavam sobre amor. Aí a pergunta é, pastor, é amor ou é renúncia? Eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre o que é renúncia para alguns e amor para outros. O que é renúncia para alguns é amor para outros. Lucas capítulo 18, no versículo 18. É muito importante, queridos, nós entendermos, presta atenção, irmãos. Se Deus salvou a humanidade para que obrigatoriamente rendesse louvores a Ele, esse Deus é normal? Se Deus obrigatoriamente quer que você adore a Ele, no mínimo Ele é carente. Nós aprendemos durante muito tempo, irmãos, o evangelho de obrigatoriedade. E aonde existe obrigatoriedade, pode nunca ser revelado o amor. Lucas 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Versículo 21. Replicou o jovem: tudo isso, ou seja, todos esses mandamentos eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste. Diga comigo, muito triste. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O que é renúncia? Preste atenção, irmãos, eu penso que essa palavra é muito importante para nós. Muito preciosa, muito pontual para definir as nossas vidas. O que é renúncia, queridos? Dentro de definições que eu coloquei aqui. Renúncia é tudo aquilo, minha definição, tá? Renúncia é tudo aquilo que precisamos deixar, porque queremos outra coisa.
Renúncia é tudo aquilo que precisamos deixar porque queremos outra coisa, mas se torna uma renúncia porque estamos muito apegados àquilo que nós temos que deixar. Renúncia é tudo aquilo que temos que deixar porque queremos outra coisa. Eu preciso deixar isso porque eu quero outra coisa. Mas, por que é uma renúncia? É uma renúncia porque aquilo que eu tenho que deixar é muito difícil. Eu estou muito apegado àquilo que eu tenho que deixar. E por eu ter que deixar aquilo, eu quero muita outra coisa. Mas deixar isso daqui não é fácil. E como é difícil, irmãos, por mais que eu queira outra coisa, deixar isso se torna uma renúncia. Isso se torna uma renúncia. O jovem rico, o que ele queria? Ele falou, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele está falando sobre a vida eterna, o que eu faço para ter a vida eterna? Ele queria a vida eterna, mas deixar as riquezas, o qual ele estava pegado, era uma renúncia maior do que aquilo que ele queria. Ele queria a vida eterna, mas quando Jesus fala para ele, olha, você tem que deixar, você tem que renunciar às suas riquezas, você tem que deixar, aquilo se torna uma renúncia, se torna difícil. Por quê? Porque aquilo que ele tinha que deixar era maior do que o que ele queria obter. Renúncia é quando aquilo que nós temos que deixar é maior do que aquilo que nós queremos obter. Por isso que é difícil. Por isso que é renúncia. Renúncia, irmãos, é querer emagrecer. Mas como eu gosto muito de comida, eu quero muito emagrecer. Aquela calça que me aperta, aquela roupa que me aperta, eu sonho com ela. Mas assim, é como se você abrisse o guarda-roupa, a roupa olhasse para você e falasse, eu dependo de você. E você dissesse para a roupa, eu quero muito você. Mas para mim renunciar a tudo fica difícil. Porque eu quero você, mas eu amo muito mais do que aquilo que eu preciso para ter você. Dá para entender isso? Eu quero muito algo. Esse jovem, ele já vinha cumprindo os mandamentos. Mas o que ele não tinha, irmãos, era aberto mão das suas riquezas. Não que tenha que abrir mão de riqueza, mas o que Jesus pediu para ele é porque o coração dele estava pegado. Então, irmãos, o jovem rico queria vida eterna, mas deixar suas riquezas, o qual ele estava pegado, era uma renúncia maior do que aquilo que ele queria. Eu quero muito aquilo, mas deixar isso, não, isso é muito. Eu quero muito, mas não é muito quanto eu quero isso que eu tenho. Então, isso é um tipo de renúncia. Olha o quanto foi difícil para ele. No final, aquilo que o jovem estava pegado era maior do que aquilo que ele queria. Como é que o senhor sabe, pastor, que era maior? Tanto é que ele rejeitou a proposta. Ficou quietinho, saiu de fininho e foi embora. Por quê, irmãos? Eu quero isso, mas eu não quero tanto isso quanto eu tenho que deixar aquilo. Então, no final das contas, ele passou a régua, fechou a conta, e ele disse assim, não quero tanto assim não, também não. Eu quero, mas não quero tanto assim também não. Isso é renúncia. Isso é aquilo que nós precisamos renunciar. Isso é um tipo de renúncia. O jovem rico queria algo, mas ele não queria tanto aquilo, a ponto de deixar aquilo que ele já tinha. Quando, irmãos, nós temos que fazer algo, quando nós temos que deixar, como nós temos que deixar de fazer algo, porque nós queremos algo, mas aquilo que nós temos que deixar é maior do que aquilo que nós queremos, deixar aquilo é uma renúncia. Agora, eu quero te mostrar outra passagem, que diz a mesma coisa, de forma diferente. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus 13, versículo 44. É só um versículo que eu quero ler. Mas diz basicamente a mesma coisa, com um ponto de vista diferente.
Mateus 13:44, acharam? Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, ele achou o quê? Um tesouro no campo, e tendo achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Os dois tinham riqueza. Um, Jesus propôs que ele vendesse. O outro, Jesus não precisou falar nada. Os dois acharam ou queriam algo. Os dois tinham riquezas. Um, quando olha para o que tem que renunciar para obter aquilo que ele queria, ele fica triste e chora. O outro, quando encontra aquilo e ele sabe que tem que vender tudo, abrir mão de tudo para obter, ele se alegra. Esse homem aqui renunciou? Esse homem fez renúncia? Não. Não. Ele não renunciou nada. Você sabe por que ele não renunciou? Porque o que ele queria era maior do que o que ele tinha que deixar. Não houve renúncia nele, porque o que ele queria era maior do que o que ele tinha. E renúncia é quando aquilo que eu quero é menor do que aquilo que eu tenho que deixar. Está difícil de entender, não? Não? Renúncia é quando aquilo que eu quero é maior do que o que eu tenho que deixar. Ah, pastor, eu quero tanto acordar de madrugada para orar, mas eu amo tanto dormir. Aí acordar é uma renúncia, aí levantar é uma renúncia, irmãos. O que não seria uma renúncia, pastor? É quando você acordasse e fala, uau, estou indo. Isso seria amor. Para você entender a diferença. Duas situações, o qual tem que se abrir mão de tudo. Um foi convidado a abrir mão de tudo por algo que ele queria ter, mas no final das contas, ele não queria ter tanto. Ele não queria tanto aquilo a ponto de abrir mão do que ele já tinha. O segundo, irmãos, é que ele encontrou algo que ele sempre quis. E quando ele encontrou o que ele sempre quis, ele usou tudo que ele tinha. Ele escondeu, irmão. Por que ele escondeu? Para que ninguém encontrasse aquilo e falasse, ele vai comprar primeiro do que eu. Ele vai adquirir primeiro do que eu não quero isso. Então eu vou esconder. Ele foi lá e vendeu tudo. Ele estava o quê? Transbordante de alegria. Um está triste porque tem que vender tudo. O outro está feliz. Que coisa mais paradoxal. Que coisa mais complexa de entender. Um fala, eu quero ter a vida eterna. Jesus olha para ele e fala, vende tudo, dá aos pobres e vem. Não é porque isso, irmãos, é uma via de regra. É porque o coração do jovem estava preso. Você quer mesmo? Então vende o tanto que você está pegado. No silêncio dele ele estava dizendo, eu quero, mas não é tanto assim também não. Eu quero, mas não é tudo isso não. Eu quero mais do que eu tenho do que isso que eu falei que eu quero. Na verdade, Jesus, eu nem quero tanto. Ele disfarça e sai. Mas esse homem não. Ele encontra um tesouro no campo, isso é o reino. E ele foi lá, escondeu, e transbordante de alegria. Um sai triste, irmãos, esse sai transbordante de alegria. E ele vende tudo. Se você perguntasse para o jovem rico, como é que foi? Ele falaria, foi difícil. Eu não consegui abrir mão. Para mim ia ser uma renúncia muito grande. Se você encontrasse esse homem e falasse, e aí, como é que foi? Ele ia falar, foi maravilhoso. Foi tremendo. O dia que eu encontrei aquilo, eu abri mão de tudo, porque aquilo que eu encontrei era maior. Dá para você entender? Duas coisas, o qual tem que abrir mão de tudo, só que com atitude diferente. Por isso que eu coloquei o tema, o que é renúncia para alguns, é amor para outros. O que é renúncia para alguns, é amor para outros. Pastor, define o amor. O amor é tudo aquilo que deixamos por algo que queremos mais do que já temos. Amor é tudo aquilo que deixamos por algo que queremos mais do que já temos. Eu quero mais disso. Não importa o que eu tenho que deixar, mas eu vou deixar porque eu quero mais.
Pastor, mas isso não é uma renúncia? Sim, mas se você perguntar para quem fez, vai falar, é amor. É amor. Preste atenção, irmãos. A renúncia é o preço que pagamos para deixar algo que não queríamos. A renúncia é o preço que pagamos por deixar algo que nós não queríamos deixar. Eu não queria deixar. Eu não queria. E você foi lá e fez. Isso é uma renúncia. Amor é tudo aquilo que deixamos porque encontramos algo maior do que o que tínhamos. Eu encontrei algo maior. Eu quero muito mais isso do que o que eu já tenho. Eu quero muito mais isso do que tudo que eu já tenho. Dá para você entender isso? A diferença entre renúncia e amor. Porque nós achamos, irmãos, que Deus quer, irmãos. Por que a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria? Eu sei, irmãos, que a Bíblia também diz que aquele que sai semeando com lágrimas voltarão com alegria. Eu sei disso. Mas se você perguntar, irmãos, se você perguntasse para Deus e Ele respondesse o que o Senhor quer, alguém que te dá porque te ama, ou alguém que te dá porque quer, tem que dar. Irmãos, nós podemos pregar a mesma mensagem com tônica diferente. Nós podemos pregar a mesma mensagem com tônica diferente. Nós podemos, irmãos, pregar uma mensagem que nós temos que orar. Vá, renuncia, mas vá orar. Isso seria renúncia. Ou nós podemos pregar uma mensagem: ore, porque você ama o Senhor. É a mesma mensagem, é só a tônica que é diferente. Eu não tenho que orar, eu quero orar. Eu quero. Por quê? Porque eu te amo, Senhor. Nós podemos pregar uma mensagem, irmãos, que nós temos que jejuar. Irmão, jejum é bom, você tem que jejuar. Ou você pode decidir, irmão, jejuar, porque você quer mais. Mais de quem? Mais de Deus? Não. Mais da revelação dEle, dentro de um novo entendimento. Porque jejuar é lidar com o odre velho. Jejuar é quebrar fortalezas da mente. Jejuar é romper com limitações. Jejuar quebra fortalezas da nossa mente. O jejum traz uma libertação mental da nossa mentalidade. Isso pode ser uma obrigação, irmãos. Todo bom fariseu jejua 2 vezes por semana. Isso é regra. Isso é lei. Só que Deus não quer que nós jejuemos por regra. Quando perguntaram para Jesus: Senhor, os discípulos de João e dos fariseus jejuam, por que os seus não jejuam? E ele disse: pode os convidados ficarem tristes enquanto o noivo está presente? Não. Ele falou: chegará dias, ou haverá dias, que o noivo vai ser tirado. Nesse tempo você jejuará. Eles jejuarão. O que isso quer dizer, irmãos? O jejum é para áreas da minha vida o qual tem ausência de Cristo. O jejum é para áreas na minha vida aonde Cristo não está reinando, a carne está reinando. Dá para entender para que é o jejum? Quando Cristo for tirado, aí eles vão jejuar. Ou seja, o jejum é para áreas aonde existe ausência de Cristo. Se a minha mentalidade em relação às finanças é humanista, é capitalista, é avarenta, eu preciso jejuar nessa área. Se a minha mentalidade sexual é profana, eu preciso jejuar nessa área. Dá para você entender o que eu estou falando? O jejum é para tratar em áreas no qual Cristo está ausente. Ou seja, não é que Cristo está ausente de toda a sua vida. É que Cristo está ausente nessa área. Essa área na minha vida, Cristo não está reinando. Aí você jejua para que Cristo esteja. Porque enquanto Cristo está, irmãos, não pode ficar triste os convidados. Existem áreas na nossa vida que existe alegria, porque Cristo está reinando ali. Dá para você entender, irmãos? Podemos pregar, irmãos, sobre
a tônica, irmão, você tem que ler a Bíblia. Ou nós podemos pregar, irmãos, você pode ler a Bíblia por amor. A tônica é diferente. A tônica é diferente. Um é renúncia, irmãos. Nós podemos abrir mão da mesma coisa. Eu abrir por renúncia e você abrir mão por amor. Desculpa, eu fazer por uma renúncia e você fazer por amor. Nós podemos fazer a mesma coisa, mas a tônica ser diferente. Dá para você entender? Nós podemos, irmãos, fazer a mesma coisa, mas com um fundamento diferente. Eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. E eu penso, irmãos, que Deus nunca quis que nós fizéssemos. Deus sempre quis que nós quiséssemos fazer. Dá para você entender isso? Deus nunca quis que você o adorasse. Deus sempre quis que você o adorasse, porque você quer adorá-lo. Deus, irmãos, nunca quis que você desse o dízimo. Eu dar o dízimo, porque senão o Satanás, do devorador, do migrador, do cortador, sai, capeta, eu vou dizimar, porque senão isso vai ser terrível na minha vida, e eu estou com medo. Imagine, irmãos, você trazer o dízimo por medo. Eu tenho medo do devorador. E Deus falando, traz mesmo, traz mesmo. Isso é quase um assalto, irmão. Isso é quase Deus assaltando você. Mãos ao alto. Se você não levar o seu dízimo, eu vou mandar monstros contra você. E os monstros vão acabar com a sua vida. Você fala, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Então traga o dízimo. Você fala, sim senhor, estou indo. E você vem com a mão erguida, coloca e fala, pronto, já entreguei. Ele nunca quis isso. Ele sempre quis que você viesse e colocasse ali dentro parte da sua vida. Eu tenho que ir para a igreja. As coisas estão acontecendo na minha vida porque eu parei de ir para a igreja. Não, você parou de ir para a igreja, irmão, porque você não ama Jesus. É que Deus vai pesar a mão sobre mim. Não, quem pesa a mão sobre você é o Satanás. Não atribua a Deus a maldade do diabo. Não estou pronto para ficar descendo hoje. Eu dei uma fisgada ontem correndo. O tendão aqui está puxando. É melhor ficar aqui em cima hoje. Preste atenção. Eu preciso entender, irmãos. Escute, eu não estou falando que não. Eu não estou falando que não tem renúncia, irmãos. Eu estou falando que eu posso caminhar em renúncia, mas a minha tônica é o amor. Dá para você entender o que eu estou falando? Você tem que orar, não é que eu tenho, não, eu quero. Não é o que eu tenho, é que eu quero. Por quê? Porque eu te amo. Irmãos, quem mandou aquela mulher quebrar o vaso de alabastro de um perfume caríssimo? Quem mandou? Era mandamento. Aquele frasco de perfume era valioso. Ela fez, irmãos, não o que o mandamento regia. Ela fez o que o coração dela queria. É, pastor, enganoso é o coração do homem, sim. Mas eu estou falando de alguém que está alinhado em Deus. Alguém, irmãos, que teve o entendimento, teve a revelação do coração de Deus. Eu quero porque eu te quero. Eu quero mais porque eu sei que tem mais. Eu quero te conhecer numa dimensão qual nunca te conheci, Senhor. Eu quero, Senhor, viver em lugares em Ti que eu nunca vivi. Senhor, essa semana um jovem mandou uma mensagem para mim em áudio. Desculpa a resposta que eu dei para ele, mas eu vou falar para você, tá? Ele me mandou um áudio. Eu estava na minha varanda, acho que era 11 e pouca, meia-noite, com um violãozinho bem baixinho por causa dos vizinhos. E ele mandou um áudio para mim e disse assim: pastor, dá para o senhor me falar como é que o senhor adora o Senhor? Como é que o senhor começa adorando o Senhor?
O senhor adora de pé, deitado, de joelho? O senhor começa a ler na Bíblia? O senhor está vestido, não está vestido? De verdade, ele perguntou assim para mim. O senhor está vestido, não está vestido? Como é que o senhor adora o Senhor? Eu respondi para ele, ele é um jovem mais casado. Eu respondi para ele, com todo respeito, meu amado, como é que você faz amor com a sua esposa? Aí logo após eu falei, não espero que você responda não. Só quero que você entenda que a minha intimidade com o Senhor não foi fabricada no método. Da mesma forma que você não leu o manual para ter intimidade com a sua esposa, querido, não existe um método, o que existe é um coração apaixonado. Então não adianta eu falar para você como é que eu faço, por onde eu começo, porque não é a regra que vai fazer você estar onde eu estou, é a paixão e o anseio do seu coração. Dá para você entender? Ao invés, irmãos, da gente procurar um método, nós deveríamos capturar um espírito. Eu não quero saber como é que você faz. Qual é o espírito, ou qual é o porquê, a razão, o que te move a fazer o que você está fazendo. O que te move a fazer o que você está fazendo? Por que você quer? Porque, irmãos, quando às vezes eu saio daqui, tipo hoje, coisa assim, eu chego em casa, parece que foi pouco, a bebida parece que faltou no boteco. Eu chego em casa, eu quero beber mais. Eu sento lá na minha varanda, lá fora, olhando para as estrelas, e eu fico lá, adorando a Ele. Pastor, você pode chegar em casa, deitar e assistir TV, qual o pecado disso? Nenhum. Mas eu não quero, eu quero mais. Qual a renúncia disso? Não tem renúncia. Eu quero conhecê-lo como eu nunca conheci. Eu quero ouvir a sua voz como eu nunca ouvi. Eu quero sentir o seu cheiro como eu nunca senti. Eu quero, Senhor, que o meu relacionamento contigo seja maior do que o anseio pela plataforma. Eu quero que o melhor lugar que eu desejo estar seja te adorando. Muito mais do que os púlpitos, do que as viagens, do que os aplausos, do que as plataformas. Muito mais do que isso. Eu creio, irmãos, que haverá um momento na vida daqueles que se apaixonaram pelo Senhor, que eles não vão querer mais as plataformas. Eles não vão querer mais as multidões. Porque eles encontraram o lugar de plenitude. E quando eles não quiserem mais, Deus vai falar para eles, vai lá. Fala, mas eu não queria. Eu vou dizer, mas vai. E aí você vai responder para ele, o senhor promete que é rápido? E ele diz, sim, é rapidinho, 2, 3 dias você volta para casa. Aí você fala, então eu vou. Aí você vai lá, faz o que tem que fazer e fala, Jesus, posso voltar? Ele fala, volta menino, volta. Por quê? Porque você entendeu que não tem lugar melhor na terra. Não tem lugar melhor do que a presença dele. Não tem mais obrigatoriedade, não tem mais renúncia. Você encontrou a pérola de maior valor e você vendeu tudo. Tudo. E agora você quer. Então, irmãos, eu decidi pregar o evangelho não de renúncia. Eu decidi pregar o evangelho de amor. Mas tem renúncia sim, mas eu transformei a renúncia em amor. Porque ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não veio à terra, irmãos, por obrigatoriedade. Ele veio à terra porque ele me amou. Ele te ama. O fundamento do evangelho não é renúncia. A Bíblia diz, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz, sim, irmãos. Eu posso fazer isso por renúncia. Eu posso fazer isso por amor. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, o senhor lembra que dia, que ano que Deus te chamou? Eu falo, eu não lembro. Eu lembro que eu me ofereci. Eu vivia me oferecendo. Eu passei anos me oferecendo. Eu não sei se ele me chamou, irmãos. Eu só me lembro que eu me ofereci. Nós precisamos entender isso. Não é o que você tem que fazer. É o que nasceu no seu coração. E isso te faz querer fazer.
eu não creio, irmãos, que Deus quer que eu faça, porque eu tenho que fazer. Eu não creio. Eu creio que Deus quer que eu faça, porque eu entendi que isso é o melhor a ser feito. Dá para você entender isso? Faça porque você tem que fazer. Pastor, mas minha mãe mandava eu fazer as coisas sem eu querer fazer. Isso é sua mãe. Toda a nossa formação, todo o nosso entendimento natural é baseado, irmãos, em certo e errado, em feito e não feito, não em querer fazer ou não querer fazer. A lei não te elogia, irmão. Um guarda nunca te parou e falou: olha, só parei você para parabenizar você, você é um ótimo piloto, olha, você está de parabéns, vai quarta-feira no Detran, que a gente quer dar um prêmio para você, que você dirige bem demais, parabéns, vamos tirar uma foto junto, eu quero postar no meu Instagram. Você faz assim, policial, ele tirou uma foto e fala: uau! Por quê? Porque a lei não existe para elogiar você, a lei só existe para punir você quando você erra. Sua mãe e teu pai não quer saber se você quer fazer, ele simplesmente quer que você faça. Porque na cabeça dele, na minha cabeça, na nossa cabeça, obediência é você fazer o que foi mandado fazer, gostando ou não gostando. Para Deus não, eu não quero que você faça, eu quero que você queira fazer. Eu não quero que você venha orar, eu quero que você queira estar comigo. Que eu quero estar com você, porque eu quero falar com você. A pergunta é: você quer falar comigo? Eu deixaria tudo como eu já deixei um dia para morrer por você novamente. Você morreria por mim. O que tem feito as pessoas irem para a igreja? Só as bênçãos. Elas estão indo na igreja não por causa de Deus, elas estão indo na igreja por causa delas mesmas. É por isso que muitas, quando alcança o que elas queriam, já não servem mais à igreja. Não quero mais. O que eu queria eu já alcancei. Já aconteceu centenas de pessoas aqui dentro. Irmãos, para mim, depois de Cristo, ninguém se tornou tanto Cristo como Paulo. Dá para entender a frase? Não. Depois de Cristo, ninguém se tornou tanto Cristo como Paulo. Ele teve a revelação de Cristo como nenhum homem teve. Eu já falei aqui, mas deixa eu falar de novo. Paulo era um homem tomado por toda a informação, por todo o conhecimento. Não dava para discutir com Paulo, nenhum de nós. Mas um dia Paulo estava num caminho, preso às suas convicções. Estou indo ali destruir uma seita. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro, irmãos. Tem uns traficantes lá de Cristo. Já ouviu falar dessa galera? Eles são traficantes de Jesus. Eu não sei como é que existe isso, seu Jorge, mas eles são traficantes de Jesus. Eles entram no terreiro de macumba, fecham o terreiro, quebra tudo. Nós somos servos de Deus. Você é traficante e é servo de Deus. Pois é, a gente não acredita, a gente crê no Deus vivo. Eu acho que Paulo era mais ou menos essa galera. Nós estamos fazendo o que é certo dentro do que a gente crê, mas nós estamos errados também. Mas não, vocês estão errados, então eu estou acabando com esse terreiro de macumba aqui. Mas nós somos, se serve ao Deus falso, nós servimos ao Deus verdadeiro. Não tem nada mais louco do que um negócio desse. Para mim, Paulo era um cara desse, irmão. Estava tentando, era um traficante, estava tentando destruir os terreiros de macumba dos outros. Porque ele estava certo, todo mundo estava errado. Mas você está errado, cara, no que você está fazendo. Mas a gente serve ao Deus vivo. É bem provável que faça oração para Deus abençoar os tráficos, né, os roubos, é bem provável. E Paulo está indo para o caminho de Damasco. No caminho de Damasco, quando de repente não vem uma informação sobre ele. O que vem é um clarão e uma voz do céu que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aquilo foi diferente de tudo que ele já tinha vivido. Aquilo foi diferente de tudo que ele já tinha estudado.
Aquilo foi diferente de todos os anos que ele passou na cadeira, à frente de Gamaliel, aprendendo. Agora ele tinha realidade espiritual. E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: sim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra todos os meus agrilhões. Agrilhão, irmãos, é uma vara com uma ponta de ferro de furar gado. Uma vara, uma ponta de ferro. Quando a vaca saía do trajeto, o gado eles cutucava. E Deus está dizendo para Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Na minha versão estaria mais ou menos assim: eu vou te furar inteirinho, cara. Mas você vai voltar para o caminho. Eu vou furar você inteiro. E Saulo fica cego, irmãos. E ele nunca enxergou tanto como naqueles 3 dias. E quando ele volta, quando ele abre os olhos, que ele recupera a visão física, eu penso que Paulo pergunta: alguém anotou a placa? Alguém anotou a placa? E alguém pergunta para ele: que placa? Da carreta que me atropelou. Porque aquilo não foi um carro, aquilo foi uma carreta que me atropelou. E alguém diz: Paulo, a gente nem ouviu. Só quem ouviu foi você. E Paulo diz assim: eu vou passar o resto da minha vida procurando essa carreta, porque ela mudou a minha vida. Nós não paramos de fazer as coisas erradas porque começamos a ir na igreja. Nós não conseguimos mais fazer as coisas erradas porque nós conhecemos Jesus. Não, eu ainda tenho vontade, mas estou indo para a igreja, parei, tipo assim, estou tomando remédio. O Evangelho é muito mais do que o que você não pode fazer. O Evangelho é o que você não consegue mais fazer. Por quê? Porque eu encontrei Ele, a minha vida foi mudada. Porque eu não consigo ser mais o mesmo. Porque existe algo que aconteceu dentro de mim, eu não sei explicar o que foi. Não tem mais a ver com renúncia, tem a ver com amor. Eu amo Ele. Eu amo Ele. Eu quero Ele. Eu desejo Ele. Pastor, mas o senhor tem Ele? Sim, eu quero mais daquele que já vive em mim. Eu quero mais, eu quero uma dimensão maior do que eu conheço. Não, irmãos, é muito mais do que saber falar, é muito mais do que saber pregar, é muito mais do que ter uma boa hermenêutica, homilética. Não é nada disso, é a realidade. É realidade. É realidade. Quando nós saímos de um lugar de informação e entramos no lugar de realidade, a renúncia acaba e nasce o amor. E tudo que você começa a fazer não é mais por obrigatoriedade, é por amor. É por amor. Por que você está fazendo isso se ninguém reconhece? Você não está entendendo? Uma vez eu conheci um empresário em uma cidade no interior. E ele tinha saído da casa dele e ele tinha colocado o pastor dele para morar na mansão dele. Mas era uma mansão. Faz muitos anos. E alguém da igreja perguntou para ele: por que você fez isso? Por que você colocou o pastor para morar na sua casa? Você deixou a sua casa? Ele falou: você não entendeu. Eu quis fazer. Eu quis fazer. Eu não estou falando aqui, irmãos, a questão do pastor. Não é isso que eu estou falando. É por que você faz. Eu gosto de canções que não são congregacionais, mas que expressam o coração. E que se eu conversasse com quem escreveu a letra, eu ia falar: não foi você, essa letra não é sua não, você escreveu, mas não é sua, porque não pode ter nascido de você. Eu gosto de Ludmilla quando ela diz: alta madrugada vai, eu já estou deitado mais, ouço Deus me chamar. Como é que alguém senta e escreve uma letra dessa? Não tem base.
Sua voz suave é como um sussurro. Ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, eu já estou indo. Aí depois ela fala, nem que seja para ficarmos em silêncio. Olha só que base que tem, irmão, da gente ficar com ele sem falar nada. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir sua voz. Tipo assim, Deus, por que o Senhor me acordou? Por que o Senhor quer ficar comigo? Eu quero você. Fica comigo. Será que você já conseguiu enxergar Deus assim? Não, não é porque Ele é carente, não. É porque Ele te ama. É porque Ele preferiu morrer do que viver sem você. Ele disse, eu prefiro a morte do que viver sem você. Deus não é carente, irmãos. O amor dele não é por aquilo que lhe falta. O amor dele é por aquilo que lhe sobra. Ele disse, eu quero você, porque eu tenho prazer em você. Eu só quero que você queira estar comigo. Não, não é por promessa que eu te fiz. Não é porque eu falei que eu vou te usar, que eu vou te levar para as nações. Não, não. O meu amor é muito maior que isso. Eu quero você porque eu quero você e ponto. Eu não te fiz para as coisas, eu te fiz para mim. Eu não te fiz para nada, eu te fiz para mim. Você é meu, você é minha. Não, eu não criei você para ser pastor, não. Pastor foi a vocação que eu te dei depois. Eu te criei para mim, você é meu. Eu queria criar alguém para mim, que me amasse, que eu amasse. E eu criei você. Deus me criou para me ser um apóstolo. Não, isso é bobeira, cara. Deus te criou para ser filho apaixonado por Ele. Deus te criou. E o universo inteiro grita dizendo, Ele te ama. O universo inteiro grita, Ele te ama. Eu quero você. Mas assim, Deus, se eu for aí 7 semanas, 7 madrugadas, o Senhor me dá aquilo que eu estou pedindo? Ele vai falar, você não entendeu nada. Eu te dou na mesma hora, você não precisa de 7 dias não. Para de fazer simpatia. Tudo que eu tenho não é para mim, eu não preciso de nada, filho. Tudo que eu tenho é para você. Tudo que eu criei é para você. Eu só quero que você eu só quero que você me queira da mesma forma que eu te quero. Eu não te quero pelo que você faz, eu só te quero pelo que você é. Me queira pelo que eu sou. Eu não tenho problema de te dar um filho porque você sendo estéril. Eu não tenho problema de te dar, abençoar a criação dos teus filhos. Eu não tenho problema de te dar o pão de cada dia. Eu não tenho problema de nada disso. Eu sou dono de todas as coisas. Eu só quero que você entenda que existe algo muito maior do que isso, meu filho. Isso se chama amor. Talvez, irmãos, talvez não, com toda certeza haverá músicos que nunca vão gravar um CD. Nunca gravam um CD. Que sabe tocar 3 notinhas. Mas que alegra o coração de Deus. Que alegra o coração de Deus. Sabe por quê? Porque eles fazem isso do coração. Escute, irmãos. Eu sei que tudo que eu tenho pregado nos últimos dias, nos últimos domingos, mais cedo ou mais tarde, isso vai me trazer problemas, entre aspas, vão me bater muito acerca disso na internet. Eu não estou nem aí. Você tem que pregar mais sobre o pecado, não, irmãos. Eu tenho que pregar sobre quem você é. Você é santo em Jesus Cristo, é isso que eu tenho que pregar. Você já passou a sua vida inteira dizendo que você não presta. Sua mãe já disse a sua infância inteira, você é miserável, você não presta para nada. Está na hora de alguém dizer, está na hora de alguém gritar sobre a sua identidade, quem você é. O pecado já não terá mais domínio sobre a sua vida, porque você nasceu de novo. Irmãos, nós precisamos nos apaixonar pelo Senhor. Pastor, como é que acontece isso? Só Ele pode fazer. Só Ele. Só Ele. Só Ele. Irmãos, Cleito, pode subir, por favor. Irmãos,
tem uma coisa que eu tenho desde os meus 14 anos. Foi com 14 anos que eu cheguei. Eu tenho 44, fazem só 30 anos. Tem uma coisa que eu sempre tive, que nunca apagou, foi o amor por Ele. Eu amo Ele. Eu amo Ele. Se você perguntar para minha esposa, ela vai reconhecer isso. Se você perguntar para minha filha, ela vai reconhecer isso. Todos os dias eu preciso falar com Ele. Todos os dias eu quero falar com Ele. Eu tenho dito para Ele: Senhor, eu preciso amar mais a tua comida do que a comida da terra. O que eu estou te dizendo, Senhor, é que eu quero comer menos a comida da terra para me alimentar mais da comida dos céus. O que eu estou te dizendo, Senhor, é que me ensina a ter prazer nas comidas celestiais, para que eu me alimente menos da terra, ou seja, para que eu viva mais tempo em jejum. Pastor, mas você não gosta? Irmãos, eu gosto demais da comida da terra, irmão. Se for uma picanha, eu até tremo. Quando fala de um churrasco, eu até tremo, irmão. Não tem nada que eu gosto mais do que um churrasco. Eu e Marcelo fomos numa churrascaria, sabe, irmãos? Eu achei que o garçom estava apaixonado por nós. Tão bem que o garçom nos tratou. Eu falei para o Marcelo: esse cara está apaixonado por mim, Marcelo. Nem minha esposa me ama tanto quanto esse cara me ama. Quase que eu pedi ele em namoro, irmãos. Irmãos, eu poderia colocar um osso no pratinho que ele tirava. Eu falei: Marcelo, esse cara quer namorar comigo. Porque ninguém nunca me tratou tão bem desse jeito, irmão. Eu falei: rapaz, tudo que eu quero é levar esse cara para casa, para ele cuidar das louças lá de casa do jeito. Marcelo chorava de rir na mesa. Que lugar que é aquele? Irmãos, mas eu quero encontrar mais prazer na comida do céu. Porque jejum não é deixar de comer. Jejuar é comer uma comida diferente. Jesus falou: nem só de pão se comerá o homem, mas de toda a palavra, ou seja, a palavra é comida. Jesus falou para os discípulos em João 4: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Existe uma comida, irmãos. Existe um alimento diferente. Teologia não vai te ensinar isso que eu estou te falando. Eu não vou conseguir te ensinar isso. Só o Espírito que habita em você. Só o Espírito que habita em você pode gerar uma fome. E essa fome, irmãos, quem gera é quem sacia. A ferida que Ele faz é a ferida que Ele cura. A fome que Ele gera, só Ele supre. A fome que Ele gera, só Ele pode saciar. Desculpe a minha colocação, desculpe, eu não sei se você sabe do que eu estou falando. Quando eu peço desculpa, não é que só eu acho isso, não, que é isso. Mas eu não sei se você sabe o que eu estou falando. A sede que Ele gera, só Ele sacia. É como se Ele dissesse: eu criei um desejo em você que só eu posso realizar. Eu coloquei algo dentro de você que só eu posso suprir. A vocação, irmãos, vai ser secundária. Eu sei que nós temos muitas coisas para fazer: ganhar almas, discipular pessoas, tocar a cidade, nações. Sim, irmãos, mas nós estamos tentando fazer isso há muitos anos, sem a glória dEle, sem a presença dEle, sem a realidade dEle. Então nós só temos tido trabalho e conversa fiada. Ah, irmãos, mas quando nós amarmos a presença dEle, ah, irmãos, tem algumas coisas na Bíblia que me intrigam. Uma delas é quando Pedro está no pátio, na fogueira, que ele nega Jesus 3 vezes. Uma das coisas que me intriga, irmãos, é quando Pedro diz: eu juro que eu não conheço esse homem. E todo mundo diz para ele: está mentindo, você conhece ele sim. A tua voz denuncia que você estava com ele. Pedro negava, irmãos, que não tinha estado com ele. E todo mundo dizia: mentira, você estava. A gente jura que está com ele e ninguém acredita. Pedro jurava que não estava e todo mundo dizia: mentira, você estava. A gente diz: não, nós estamos com ele. O pessoal diz: mentira, você não está não. Tem alguma coisa errada, irmão.
tem alguma coisa errada. Nós aprendemos filosofia, nós aprendemos a linguagem evangeliquez, mas nós não temos a essência. Falta fome, falta fome, falta anseio, falta amor. Eu quero profetizar sobre a tua vida, irmãos, que Ele vai gerar algo dentro de você que só Ele vai suprir. Vai haver uma fome dentro de você, irmão, que nada mais vai saciar essa fome. Oh, rabacalabaçô. Você pode desejar isso nessa noite e dizer: Senhor, por favor, dai-me uma fome que nada mais me satisfaça. Senhor, me coloque no lugar acima da renúncia, me coloque no lugar acima da obrigatoriedade, me coloque no lugar de amor, Senhor. Me coloque no lugar onde eu anseie mais, aonde eu deseje mais, aonde a vida cristã, Senhor, a minha vida cristã vai além de quarta e domingo. Vamos, querido, eu não posso fazer isso por você, eu não posso fazer isso por você, você não pode fazer por mim. É com você, é você que decide. Fale com Ele, os ouvidos dele estão atentos à tua oração. Fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Você pode ficar sentado, em pé, ajoelhado, prostrado, muito deitado. Mas eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo. Preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero sua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. E a lava corra, canta lava sorre, babarraie. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, Pega tuas mãos aos céus e declare isso. quando a música calar,
Quando o mover passar, eu só quero você, só quero você, Jesus, 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 só quero você, Jesus, 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 só quero você, eu só quero você, só quero você. Declare isso pra ele, falando pra ele. Só quero fala isso você, pra ele. Só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, Jesus, Jesus, Jesus. Quando a luz se apagar, oh Jesus, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você, Jesus, 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 só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, Jesus. Vamos. Jesus. Há um amor de Deus fluindo neste lugar, vamos. Jesus. Há uma presença doce neste lugar, vamos. Há uma presença doce neste lugar, vamos. Vamos, só quero você, Jesus. Só quero você, amado meu. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Eu só quero você. Só quero você.
Só quero você. Só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Eu só quero você, Jesus. Talvez você, durante muitos anos, viveu uma vida de obrigações, uma vida de regras. Escute, Ele está te chamando para um lugar chamado amor. Eu estou te convidando para se relacionar comigo. Que você conheça a minha voz, que você conheça o quanto eu te amo. O amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. À medida que nós vamos nos relacionando com Ele, o amor vai acabando, porque nós entendemos que Ele ama a nossa vida. Oh, oh, oh. Não é mais sobre o que você tem que fazer, é o que você decide fazer, porque você o ama. Você o ama. Você pode declarar para Ele nessa noite: eu te amo.